a esse livro, o que eu quero compartilhar com vocês está dentro de um capítulo em que eu falo sobre a importância da boa consciência, de uma boa motivação para o serviço. Para ter uma ideia, os capítulos desse livro são distribuídos da seguinte forma: seja um diácono gente boa. 2. O diácono gente boa é um auxiliar de serviços gerais. 3. O diácono gente boa restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede apacentadores. 4. O diácono gente boa tem bom testemunho, é cheio do Espírito e cheio de sabedoria. 5. O diácono gente boa sabe lidar com palavras, comportamentos, ambições e vícios. 6. O diácono gente boa ministra com motivações bíblicas. É sobre esse capítulo que eu vou falar, palidamente, mas vou falar. 7. O diácono gente boa desenvolve suas habilidades em coerência com a fé. 8. O diácono gente boa cuida de si mesmo e de sua família. E 9. O diácono gente boa lidera servindo e é respeitado pelo exemplo. Então é sobre isso que a gente fala aqui. Não é um material para concílio, até porque nós batistas, nós somos... Hoje a gente está perdendo um pouco isso, mas a gente sempre foi muito cerebral. Tudo é estudo, né? Então, discipulado. Ninguém evangeliza, mas vamos fazer clínica de discipulado, né? A gente passa 3 dias fazendo clínica discipular e todo mundo volta à vida normal, né? Mas todo mundo estudou, né? Então a gente aí vamos ter uma palestra para casais, temos o amor ágape, o amor e tal. A gente sabe tudo de grego, né? Mas continua dando patada no marido. Então a gente é muito cerebral, né? E a ideia aqui não é essa, não é trazer informação para ajudar no cognitivo, mas fazer a gente refletir sobre os nossos relacionamentos. Assim, quando a gente pensa em diácono, a gente pensa num conselheiro, a gente pensa num amigo, a gente pensa em alguém gente boa, ou a gente pensa em alguém que dá até medo só de lembrar, né? É aquela pessoa que o pastor fica cheio de dedo para pedir alguma coisa, é aquela pessoa, né, que a juventude não quer por perto, ou é aquela pessoa que assim, olha, vai ter uma festa da juventude, vamos chamar o irmão Ambrosio? Pô, o irmão Ambrosio ele não pode faltar, entende? Então a gente está falando aqui sobre relacionamento, né? Sobre o tipo de pessoa que o adolescente quer levar para o retiro, o tipo de pessoa que a gente quer ter por perto para trocar uma ideia. É aquela pessoa que o pastor não precisa bancar o forte, pode chegar e ligar para aquele irmão e pedir um conselho, e sabe que mesmo quando eles se aborrecerem, porque eles vão se aborrecer, né? Sabe que o diácono não vai usar isso para ele. Então, não sei se dá para perceber, é disso que a gente está falando. Eu sei que pode parecer romantismo da minha parte, mas se Deus instituiu, eu acredito que é porque pode acontecer. Então, meus irmãos, indo, né, para o capítulo em questão, que é o capítulo 6, a gente tem 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, como base, em que diz que os diáconos devem apegar-se ao ministério da fé, ao mistério da fé, com a consciência limpa. O diácono, ele precisa ser aquela pessoa que tem aquela tranquilidade, eu estou fazendo o que é certo. É aquela questão de, eu já ouvi obreiros falarem, se a gente for fazer tudo direitinho, a coisa não vai funcionar. Gente, é de doer a alma isso, sabe? É de doer a alma, porque pensa comigo, se
eu não buscar no íntimo do meu coração ser uma pessoa correta, gente, eu buscando, irmãos, eu me esforço para ser um bom homem, eu me esforço para ser um bom pastor, eu me esforço para ser um bom filho, eu me esforço para ser um bom pai, eu me esforço para ser um bom marido. E rapaz, né? Passa meia hora com a minha esposa, você vai saber um pouco de mim. Outro dia meu filho está fazendo trabalho para a escola, meu filho tem 6 anos, né? Na época ele estava no pré, e aí estava pedindo para ele escrever o pai e a mãe. Aí estava dizendo, seu pai é calmo, seu pai é nervoso, seu pai é brincalhão, seu pai é não sei o quê. E naquela hora ele tinha feito um negócio, eu briguei com ele para resolver o negócio. Ele botou nervoso. Aí a mãe, não pode sozinho, deixa ele colocar, gente. É um ponto que me vê, é bom até para mim. Se a professora vai ter uma ideia errada de mim, eu não posso fazer nada. Mas que eu vou marcar em cima dele, eu vou. Mas eu não sei se dá para observar que assim, você se esforçando para ser correto já é difícil. Ainda mais nós que somos brasileiros. Eu falei para minha esposa, se Deus me der dinheiro, né? E que assim, tem aquele filme Fique Rico ou Morra Tentando. Eu estou no Morra Tentando ainda. Mas aí o que acontece? Se Deus melhorar um pouco a situação, eu não vou para Singapura. Pô, você não pode jogar lixo no chão, eu sou brasileiro. Né? A gente marca o horário, não cumpre. A gente compra e não paga, dá calote na cantina, diz para Deus que não vai mais errar e erra para o mesmo erro. Aí imagina, por exemplo, você vai para um país muito correto, muito disciplinado, complica, imagina. Então, a gente, por exemplo, se esforçando, já é difícil. Agora imagine se não se esforçar. Então, se o diácono ele não se apegar ao mistério da fé com consciência limpa, como é que vai ser? É só um cargo? É só botar uma gravata? É só ministrar a ceia? É só ser o oficial da igreja? E daí? Mas assim, o próprio Jesus falou, olha, lá fora, né, entre os outros lá, legal, as pessoas elas querem a proeminência. Agora aqui, na minha comunidade, aqui é serviço, aqui é dedicação. É desse jeito que você aparece. Quer aparecer? Seja o cara que serve no chão. Quer aparecer? Seja o cara que, pô, tá vendo um fio solto ali? Dá um jeito. Em vez de ser aquele cara que bota a mão na cintura e, mas ninguém viu isso. O diabo desse não precisa de queimar, né? Então, eu não sei se eu vou perceber, né? Nem o mercado de trabalho que a gente assim. A igreja aceita, né? Porque a igreja é fantástica, né? Porque assim, o problemático some, a igreja vai atrás do problemático. E o problemático ainda fala assim, não sei se volta. Agora, vai ser assim no mercado de trabalho. Na primeira oportunidade será, né? Então é só olhar pelos filhos das trevas. Olha a dedicação. Olha o esforço. Né? Então, nós observamos aqui alguns termos, né? O mistério da fé, que tem a ver com o Evangelho, tem a ver com as doutrinas da graça, que tem a ver com a nova aliança, e a questão da consciência limpa. Como é a minha conduta em relação à fé que eu professo? Aí é que está a questão. Né? Eu, por exemplo, vou cantar. Tudo entregarei, sem problema. Posso cantar bonito, mas a questão não é eu cantar. A questão é se essa minha declaração corresponde à minha conduta. Se tem uma música que, por exemplo, a geração nova não conhece, né, mas a minha geração conheceu muito, que foi Consagração da Comunidade Evangélica da Vila da Penha, tem um trecho que o compositor diz: eu te louvarei conforme a tua justiça. Gente, me dá uma dor no peito quando eu canto isso, porque assim, Senhor, tu sabes, entende?
Porque o que Deus merece e o que eu entrego, gente, há uma distância tão grande. É isso que me ajuda a perdoar você. Enquanto o irmão estava cantando ali, ele estava preocupado com a execução dele, e eu estava quase chorando, né? Porque, gente, quando o compositor ele vai falando, me falei do meu passado e me perdoou, isso teve um alto preço que ele já pagou, né? E sarou minhas feridas. E aí, quando eu fui, sabe, vendo a cena, eu fui começando a lembrar dos meus vacilos. E eu pensei assim, meu Deus, toda a igreja de Deus, eu abro a Bíblia para pregar, sabe? As pessoas pedem para eu orar por elas, e assim, e Deus conhece o íntimo do meu coração, sabe? Deus já me viu querendo desgarrar alguém, né? Porque assim, a gente, ainda mais que a gente é politicamente correto, né? A pessoa tem raiva da outra, mas ela não fala para não ser cancelada, por pessoas que também têm vontade de fazer a mesma coisa, mas todo mundo finge que é bom, entende? Se você for autêntico, está lascado hoje em dia. E aí, nesse caso, Deus visita o Roberano lá, ali, entende? Com aquela dificuldade, às vezes, para perdoar alguém, e às vezes aquela sensação assim, ah, meu Deus do céu, eu queria ter raiva do fulano só aqui dentro, ninguém sabe, mas que eu odeio esse irmão é assassino. Você, irmão, você nem aqui dentro eu posso ter ódio do irmão, porque assim, ninguém sabe. Eu podia olhar para o irmão Luciano e falar, ô amado, dar um abraço e ficar com ódio aqui dentro, mas Deus não quer que nem aqui dentro. Então, ou seja, Deus visita o meu íntimo e vê toda a sujeira, sabe? E ainda assim, ilumina o meu entendimento para eu pregar, sabe? Salva alguém através de uma evangelização minha. Então, quando eu penso nisso tudo, como é que eu não vou perdoar você? Porque se você que é pecador me ofende enquanto pecador, imagine eu, pecador, ofendendo o Deus Santo, né? Então, voltando para cá, a questão de apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Senhor, eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso, o melhor que eu tenho. Por exemplo, vamos pensar, né, na questão, eu falei de algumas questões aqui, como o compromisso do horário e o calote na cantina. Uma coisa é aquele garoto de 17 anos ou de 19 anos que botou um tênis, tirou, ficou jogando e aí falou assim, não, daqui a pouco eu vou me arrumar. Ou então, por exemplo, assim, aquela pessoa que dá tempo de jogar bola e depois eu vou. É diferente daquela mãe com 3 filhos que está tomando conta da mãe idosa. Entende? Que tem que arrumar aquela criançada toda. Ou seja, não dá para você colocar em pé de igualdade. O ponto de partida daquela mãe com 3 filhos e mãe idosa é diferente daquele cara de 18 anos, que a única responsabilidade dele era se arrumar para vir. Percebeu a diferença? Vamos pensar no calote da cantina. Tem aquele cara que assim, ele ganha 3 salários, comprou a coxinha no mês passado, ele poderia ter pagado no mesmo dia, mas ele meio que assim, não, eu vou deixar esse dinheiro aqui que eu posso precisar. Ô fulano, bota o meu nome aí. Aí chega daqui a 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, aí o pastor já vai ameaçando do púlpito, ó, quem está devendo na cantina vai ficar sem oportunidade para cantar, porque tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Ou seja, o cara consegue ficar com raiva, mas ele não consegue perceber que ele está errado. É diferente daquela pessoa que assim, ela realmente estava sem dinheiro. Vou falar de 3 crianças de novo. Tem 3 crianças. As crianças dele estão vendo as outras crianças comendo na cantina. E aí, ou ele não vai para o culto,
ou ele sai mais cedo, né? Ou ele pede fiado e paga no dia 5. E aí de repente aconteceu uma situação em que acabou o gás, ou apareceu essa virada de tempo, o resfriado da criança. Aí eu não sei se eu oro para Deus curar o meu filho, né? Ou se eu oro para Deus curar o meu filho, eu não tenho que comprar remédio, porque assim, mudou o tempo, a gente já sabe. Aí, poxa, entre a cantina e o remédio do meu filho, eu vou comprar o remédio do meu filho. É tudo calote? É tudo calote, mas é diferente. O irmão da cantina não sabe a diferença. O irmão que, por exemplo, estava contando com você, né, para estar lá no louvor, na abertura, a gente chamava de prelúdio, né? Eu sou da época do prelúdio, interlúdio e pós-lúdio, né? Aí, agora é só música de abertura e vamos lá. E aí, nesse caso, a respeito dessa situação, poxa, irmã, era para você estar aqui na abertura. O pastor falou que era para começar com o louvor. Ela tinha 3 filhos para arrumar. Quem está cobrando não consegue perceber que ela não está no mesmo nível do garoto de 18 anos. São realidades diferentes. Agora Deus sabe. Deus sabe a sua dificuldade. Deus sabe a sua batalha. Deus sabe que para outro ali é fácil. E Deus sabe que para você é difícil. Mas Deus sabe também naquilo que é fácil para você. E que de repente você... mas o irmão fulano fez, ninguém falou nada. Só que o irmão fulano ele trava uma batalha diferente da sua. Vamos pensar na questão de pecado. Tem gente que tem dificuldade na área sexual. Quem não tem dificuldade na área sexual, aponta o dedo com tranquilidade. Só que o cara que aponta o dedo para o cara que tem problema na área sexual, tem problema na área do relacionamento. Ele é um cavalo para tratar os outros, mas ele é de louça quando alguém devolve o que ele faz. Entende? Eu lembro que eu conheci um diácono que assim, era um cara difícil de me atender, mas ficava sentido quando alguém não o atendia. E aí o meu lado ruim ficava, estou distraído, mas o meu lado bom falava, fica aí. Então, eu não sei, meu irmão, se dá para você perceber a importância, sabe, de você ministrar com motivações bíblicas. Sabe, o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Eu estou obedecendo a Deus? Ou eu estou entristecendo a Deus? Então, a motivação do diácono de gente boa tem mais peso do que a sua habilidade no culto a Deus. Porque você pode ser muito bom numa coisa, mas qual é a sua intenção? Esse é o caso. Por exemplo, eu quero vender meus livros? Quero. Mas eu quero muito mais abençoar as pessoas. Uma coisa é eu precisar comer. Então eu preciso. Agora, outra coisa é o que? Eu não estou nem aí com o que eu estou produzindo. O que eu quero é dinheiro. Vamos pensar, por exemplo, música no ambiente evangélico. Você vai reparar que se a gente pensar em doutrina, em ensino, boa parte das nossas músicas de hoje são bem mais pobres do que há 20 anos atrás. Pelo menos as populares, né? O produtor independente a gente não pode falar, mas o que toca no rádio geralmente é por aí. Agora, observe bem, o que vende mais? Uma música superficial ou uma música com profundidade doutrina? Eu não estou aqui falando de música velha e de música nova, estou falando de doutrina. Entende? Porque tem música antiga que você tem que explicar, porque doutrinariamente ela não ajuda muito. Mas se ela está no cantor cristão, eu vou ter que defender. Se ela é do cantor lá da década de 70, eu vou defender. Agora, se a música, por exemplo, tem doutrina, mas ela é uma levada, num ritmo que a geração mais antiga não gosta, mas ela tem fundamento, eu não preciso defender. E até quem vai atacar o ritmo, não vai atacar a letra. Então, quando eu falo aqui de motivação, é que o compositor, ele está pensando em abençoar, ele está pensando em educar, ele está pensando em ensinar. Essa é a questão.
Quando o indivíduo está cantando no domingo à noite, ele está cantando para abençoar, para edificar, ou é porque domingo à noite é o horário nobre? Ele canta com o mesmo entusiasmo no domingo pela manhã, quer dizer, ele vem domingo pela manhã, ele vai falar de Deus para o povo de noite na hora do louvor, porque Deus, mas ele vem para a escola bíblica para aprender sobre o Deus de quem ele vai falar. Ele vem no culto de meio de semana, ele vai no culto dos lares, e quando ele vai no culto do lar, ele vai no culto do lar da velhinha que faz o caldo verde, ou daquela que não tem nada, só a água, se você pedir. Não sei se você percebeu a diferença de habilidade para motivação. Você pode ser muito capaz e ser reprovado por Deus, e você pode ser limitado e Deus usar você mesmo com todo mundo criticando. Então, quando a gente fala aqui, quem esperou que eu ia ler o capítulo todo ia ficar bastante, né, gente? Então, tem coisa que nem está aqui no livro, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a gente já vai estar terminando o capítulo intervalo. E, por exemplo, a pergunta que a gente faz é: qual é a sua intenção no serviço do Senhor? Por que você quer ser diácono? Por que você quis ser diácono? Por que você é uma diaconisa? Essa é a pergunta que tem que estar sendo respondida no íntimo do seu coração. Porque se é para ser só um oficial da igreja, entende? É como ser pastor para ser chamado de pastor, né? Eu, por exemplo, hoje nem tanto, mas eu tenho 19 anos de ordenado, então lá no início era muito comum o seguinte: a pessoa me chamava de senhor, mas quando ela queria de alguma forma me diminuir, ela me chamava de você. Hoje não, porque hoje você e senhor não tem muita diferença, mas há 20 anos atrás tinha um pouco, né? E aí nisso, a pessoa ela me chamava de pastor, mas quando ela estava invocada, ela me chamava de Roberlano. E aí um dia uma pessoa falou, não sei o que para mim, eu falei: olha, nessa época eu podia usar a palavra crioulo, hoje eu acho que não pode mais, né? Então, um branco que se sente negro pode me processar, estamos nesse nível. E aí nesse caso, eu falei, né, para determinada pessoa: olha, para mim ser pastor é igual a ser crioulo. Você pode dizer que eu sou louro, você pode dizer que eu sou ruivo, você pode dizer um monte de coisa, eu sei o que eu sou. Então, se você me considera ou não pastor, é um problema seu. Se você me chama de pastor ou não, isso não tem nada a ver comigo, entende? E aí o que acontece? Tem pastor Vicente, ô Roberlano, pastor Roberlano, desculpa, só que eu pergunto: está me chamando de pastor porque me reconhece como pastor? Ou está me chamando de pastor só por gentileza, mas não me vê como pastor? Porque pastor não é a pessoa que você chama de pastor, pastor é quem pastoreia. Por isso que muita gente se equivoca quando pega o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Peraí, o Senhor me pastoreia? Se é a Rede Globo que me pastoreia, então é a Rede Globo que é meu pastor. Se é o meu colega lá da escola que me pastoreia, então meu colega é meu pastor. Aí o pastor da igreja é o pastor da igreja, eu chamo de pastor. Meu pastor é quem me pastoreia, meu pastor é quem me lidera, meu pastor é quem me dirige, meu pastor é a pessoa que eu ouço. Então perceba que o título precisa corresponder à realidade. A realidade é mais importante que o título. Vamos pegar a palavra diácono. Todos os diáconos sabem que a palavra diácono significa servo. Então o diácono ele é um serviçal. Serviçal não é mandão. Serviçal é assistente. Serviçal é atendente. Serviçal é o cara da camiseta posso ajudar. Serviçal é aquela pessoa que fulano precisa que aquilo seja feito. Serviçal não é: eu não quero dirigir a Kombi da igreja. Não, serviçal é serviçal. Eu, por exemplo, lembro de uma reunião com
uns diáconos, né, do meu primeiro ministério, em que nós tínhamos 2 zeladores, e só que os 2 eles eram casados. Então, aí às vezes, como um tinha folga, o outro não tinha. E aí, como é que o casal, e além de casados, eles eram membros da mesma igreja? Tenta se colocar no lugar do pastor daquele casal. Não pense assim, ele é o responsável legal da instituição para a qual aquelas 2 pessoas trabalham. Não, ele é o pastor daquele casal. Você trabalha na mesma empresa que a sua esposa, aí um dia você está de folga, você está sentado no culto, no banco, numa boa, no culto ali participando, e a sua esposa está lá secando o chão da criança que tomou água. Aí eu falei, não, vamos dar folga para esse pessoal. Mas quem vai cuidar? Eu falei, nós temos mais de 10 diáconos aqui, não tem um diácono que possa secar o chão. Se não tiver, eu seco. Eu não vou diminuir o meu valor se eu secar o chão. Para ter um casal de irmãos meus, que se eu sou diácono, eu preciso servir aos zeladores. Ou não preciso? Entende? E aí, vamos resolver isso aí. É desconfortável? É. Porque na prática a teoria é outra. Eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça. É bonito. Só que a gente precisa aproximar nosso discurso da nossa conduta. É fácil? Claro que não. Claro que não. Eu já falei, sente-se meia hora com a minha esposa, você vai conhecer um monte de vacilo. Mas agora, a gente não pode se acomodar. É fácil? Claro que não. Ser tratado como serviçal é fácil? Não. Mas eu não disse que sou ou não sou? Porque eu não sirvo só a Deus, eu sou um diabo. Eu sirvo meus irmãos. E nem sempre os nossos irmãos são legais. Nem sempre. Nem sempre o meu pastor vai me compreender. Por vários motivos. Ele tem uma história de vida, ele tem uma cultura, ele tem uma mentalidade. Eu, por exemplo, sou filho de militar. Você nunca vai me vir dirigindo ao meu pai chamando-o de você. Meu filho de 6 anos me chama de você. E eu estou tentando trabalhar ali a cabeça do meu filho para chamar o pai de você e o avô de senhor. Então, por exemplo, se meu pai fosse pastor, ele teria dificuldade. Aí vem aquela garota de cabelo azul e cabelo no sovaco e fala assim, pastor, você? Como é que é? O pastor tem a mente fechada, cada um com a cabeça, né? E aí o que acontece? O diácono é servo, ele está pronto para lidar com um pastor que tem uma outra mentalidade? Ou de repente ele é um diácono da antiga e o pastor dele é um pastor descolado, 25 anos, não tem um vinco na cara. E aí, irmão fulano, tudo jóia? Tudo bem, pastor? Alguma coisa? Entende? Ou seja, às vezes o problema da gente não é uma questão de pecado, é uma questão de diferença pessoal. E se eu não aprender a lidar com o diferente, como é que vai ser? Não tem como. Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo a quem Deus manda amar? Aí que está a questão, né? Então, meus irmãos, fechando aqui esse bloco, eu encerro, né, pedindo, né, que cada um de nós possa estar pensando, né, sobre a consciência limpa. Eu estou aqui apegado ao mistério da fé. Eu sou um cara crente, eu creio em Deus, eu amo a Deus. Mas assim, eu expresso esse amor a Deus sendo uma boa pessoa, sendo um bom diácono, sendo uma boa ovelha, sendo um bom líder. Não estou dizendo perfeito, não tem como. É assim, a irmã crente, amável, legal, se ela está num período de TPM, ela continua sendo legal. Mas os hormônios dela não se converteram.
É simples isso, né? Então, aquele jovem ali, ele é um jovem crente, mas os hormônios dele não se converteram. Então, é aquele caso, aquele irmão lá, né, que já está variando um pouco o pensamento, é aquele caso, ele é um homem crente, mas já está chamando Jesus de Genésio, então a gente tem que relevar o cara. Então, eu não sei se dá para perceber que porque a gente mede, né, os erros dos outros com a régua da nossa virtude. E você sabe que você não é bonito. Você sabe que tem área que, se as pessoas que lhe admiram, se elas soubessem que você tem problemas ali, talvez elas julgassem você. Aí que está a diferença de nós para Deus. Deus conhece isso tudo e chamou você. Deus conhece isso tudo e trata você. Está lá o pastor pregando, você nem sabe, depois me marca aí, Roberlândia e Julião. Aí nisso está lá o seu pastor pregando, ele nem faz ideia do problema que você tem. Aí Deus fala contigo, naquela semana tem uma reviravolta na sua vida, semana que vem você já superou aquele problema. E ninguém nem sabia que você tinha aquele problema, mas Deus sabia e tratou você. Agora, se Deus fosse igual a gente, né? Tá aí cantando de mãozinha levantada, hein? Caloteiro da cantina. A Marlene tá lá cobrando aquela denúncia que tu não pagou. Claro que Deus não é errado no português, né? Que tu não pagaste. Então, eu não sei se dá para perceber. Graças a Deus, Deus não é igual a nós. Mas Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, eu fecho esse bloco aqui para o nosso intervalo. Devolvo a palavra ao irmão, a gente ora, como é que faz? Então, o irmão Luciano está com a palavra e daqui a pouco eu volto. Acabou como eu falei, negócio? Irmão, nós vamos convidar o irmão Elias a cantar um louvor, só para a gente poder dar uma alegrada. E fala Jesus, né? É exatamente isso, fala Jesus, porque é muito bom ouvir essas coisas que a gente precisa ouvir, né? A verdade dói, mas ela é necessária ser escutada, tá bom? O nosso irmão Elias, ele vai trazer o louvor. Posteriormente, assim que terminar, convido os irmãos, nós vamos ter o cofre branco lá embaixo, está descendo a escada aqui, e aí nós vamos ter um intervalo de 15 minutos. Esse intervalo para subirmos e concluir. O próximo bloco, tá? Os irmãos fiquem à vontade, porque o pastor Julião ele vai abrir mão para que vocês participem com ele. Perguntas, qualquer coisa que vocês queiram falar, discutir, saber, interagir, ele vai estar no próximo bloco, basicamente nessa parte aí, tá bom? Confere, pergunta. Vamos, né? Uma atenção, certamente pela idade do pessoal conhece.